Em Fayetteville, na Carolina do Norte, na véspera de Natal, George e Jenny Solder estavam dormindo em sua casa junto com seus 9 filhos. No meio da noite, o casal foi acordado por um cheiro de fumaça. Ao sair do quarto, eles descobriram que um incêndio havia começado na casa. George e Jenny conseguiram escapar do incêndio junto com apenas 4 de seus filhos. E a partir disso, começaram um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. Afinal, onde estavam o restante dos seus filhos? Olá pessoal, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Pessoal, para quem está chegando e é novo aqui, se inscreve no meu canal e curte aqui o vídeo para ajudar na divulgação. O canal aqui está chegando a 1000 inscritos, por isso eu preciso muito da ajuda de vocês. A gente posta vídeo toda terça e quinta com bastante casos legais. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. George Solder era casado com Jenny Cipriani. O casal se estabeleceu nos arredores de Fayetteville, numa casa de 2 andares. Em 1923, tiveram o primeiro dos seus 10 filhos. A empresa que George tinha prosperou muito na época e a sua família se tornou uma das famílias de classe média mais respeitadas da região. Porém, George era um homem de opiniões muito fortes e algumas vezes a forma que ele expunha sua opinião fazia com que as pessoas se afastassem dele, inclusive seus vizinhos. Alguns tinham raiva dele. A filha mais nova do casal, chamada Sylvia, nasceu em 1943. Nessa altura, o filho mais velho, chamado Joey, já tinha saído de casa para prestar serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial. Em outubro de 1945, o empregado que George tinha mandado embora o ameaçou dizendo que iria queimar sua casa e destruir seus filhos. Outro homem que visitou a casa à procura de trabalho avisou George que um dia o quadro de distribuição da casa ainda iria provocar um incêndio, mas George ficou um pouco confuso com essa observação porque ele tinha trocado todo o sistema elétrico da casa não fazia muito tempo. Nas semanas anteriores ao Natal, os seus filhos mais velhos também repararam num carro estranho com algumas pessoas dentro observando os filhos mais novos do casal voltando da escola. Na véspera de Natal de 1945, a família estava reunida comemorando. Marion, a filha mais velha, presenteou 3 das suas irmãs mais novas, Marta, de 12 anos, Jenny, de 8 anos e Beth, de 6 anos. Ela presenteou suas 3 irmãs com brinquedos novos que tinha comprado para elas. As crianças ficaram muito felizes e pediram à mãe para ficarem acordadas até mais tarde nesse dia para brincarem com os novos brinquedos. Às 10 da noite, Jenny deu permissão para as crianças ficarem acordadas até um pouco mais tarde, desde que os outros 2 filhos que ainda estavam acordados, chamados Maurice, de 14 anos, e Louis, de 10 anos, não se esquecessem de guardar as vacas no sítio e alimentar as galinhas antes de irem para a cama. O marido e os filhos mais velhos, John, de 23 anos, e George Jr., de 16 anos, que tinham passado o dia trabalhando com o pai, já estavam dormindo. Depois de dizer aos filhos para não se esquecerem das suas tarefas, Jenny colocou a sua filha Sylvia, de 2 anos, na cama e foi dormir. O telefone tocou à 00:30 naquela noite e Jenny foi até o andar de baixo para atender. E a mulher pediu para falar com uma pessoa que Jenny não conhecia. Jenny então disse à mulher que ela tinha se enganado no número e mais tarde se lembrou que a mulher tinha um riso estranho. Ela então desligou e voltou para a cama. Mas nesse momento ela reparou que as luzes da casa ainda estavam ligadas e que as cortinas estavam abertas. E normalmente as crianças apagavam as luzes e fechavam as cortinas sempre quando iam para a cama depois dos pais. Marion tinha adormecido no sofá, por isso Jenny presumiu que as outras crianças que tinham ficado acordadas até mais tarde tinham ido dormir no sótão, que era onde ficavam seus quartos. Ela então fechou as cortinas, apagou as luzes e voltou para a cama. À 1 da manhã, Jenny acordou novamente com um estrondo de um objeto batendo no telhado da casa e depois ouviu o objeto rolando pelo telhado. Depois de não ouvir mais nada durante algum tempo, voltou a dormir, mas acordou mais uma vez meia hora depois quando sentiu o cheiro de queimado. Quando se levantou novamente, viu que o escritório de George estava pegando fogo. Jenny então imediatamente acordou seu marido e os seus filhos mais velhos. Tanto os pais como 4 dos seus filhos conseguiram fugir da casa. A família chamou desesperadamente pelas crianças que estavam no sótão dormindo e também não tinha como ir até lá porque as escadas já estavam em chamas.
John disse no seu primeiro interrogatório policial que foi até o sótão na ocasião para tentar acordar os irmãos, mas eles não acordaram, então ele teria desistido e saiu do local, que já estava em chamas. Mas mais tarde ele mudou a sua história e disse que apenas chamou por eles no andar de baixo e não chegou a ver se as crianças estavam de fato no sótão. Eles tentaram encontrar ajuda e salvar as crianças, mas não conseguiram logo de cara, porque o telefone não funcionava e por isso Marion teve que correr até a casa de um vizinho para chamar os bombeiros. Um homem que estava dirigindo numa estrada próxima também viu as chamas e ligou para os bombeiros. No entanto, é falado que nenhum dos dois conseguiu concluir a chamada, um porque não conseguiu falar com o operador e o outro porque o telefone estava com problema. Até que finalmente, ou o vizinho ou o motorista que estava de passagem conseguiram finalmente fazer a chamada para os bombeiros. George, que estava descalço na ocasião, conseguiu escalar a parede da casa e abriu uma janela do sótão. George e seus filhos, nesse meio tempo, iam usar uma escada para subir até o sótão e resgatar os outros membros da família, mas a escada que normalmente ficava encostada na parede não estava lá naquela noite. Um barril de água que poderia ter sido utilizado para apagar o incêndio estava com a água congelada. George também tentou colocar os seus 2 caminhões que ele tinha ao pé da casa e utilizá-los para subir até a janela do sótão, mas não conseguiu ligar nenhum dos dois, apesar de não ter dado nenhum problema naqueles caminhões no dia anterior. Desesperado, os 6 membros da família que tinham conseguido escapar do incêndio ficaram sem opções e se limitaram a ver a casa arder em chamas por completo durante 45 minutos. Nesse momento, eles já tinham certeza que os outros 5 filhos que estavam no sótão tinham morrido no incêndio. Os bombeiros, que tinham poucos profissionais disponíveis naquela noite por estarem em período de guerra, só conseguiram chegar na manhã seguinte. Depois de chegar na casa, os bombeiros não tinham mais o que fazer além de analisar as cinzas que sobraram da casa dos Solders. E às 10 da manhã, Morris, o chefe dos bombeiros, disse à família que não tinha encontrado nenhum corpo no sótão. Segundo um outro bombeiro, é falado que eles chegaram a encontrar fragmentos de ossos e órgãos internos, mas é falado que os bombeiros preferiram não informar a família. No entanto, apesar de tudo, Morris achava que as 5 crianças desaparecidas tinham morrido no incêndio, mas que as temperaturas tinham sido altas o suficiente para queimar completamente os corpos. Então o chefe dos bombeiros pediu a George para não mexer no local do incêndio até que o departamento de incêndio pudesse fazer uma investigação mais aprofundada. No entanto, 4 dias depois, nem ele e nem a sua esposa conseguiam olhar mais para aquele local. Por isso, George jogou terra por cima das cinzas com a intenção de transformar o local num jardim em memória das crianças. O médico legista local convocou um inquérito no dia seguinte, que chegou à conclusão de que o incêndio se tratou de um acidente causado por um problema no sistema elétrico da casa. Mesmo sem ter encontrado qualquer vestígio das crianças, o funeral delas aconteceu no dia 2 de janeiro de 1946. Mas nem George e nem Jenny conseguiram comparecer por estarem psicologicamente abalados. Pouco tempo depois do acidente, à medida que foram começando a reconstruir as suas vidas, a família começou a questionar as conclusões oficiais do incêndio. Eles se questionavam por que as luzes de Natal tinham permanecido acesas durante os primeiros momentos do incêndio, já que tinha sido alegado um problema elétrico na casa. Depois encontraram a escada que tinha desaparecido na noite do incêndio em um barranco a 23 metros de distância da casa, o que era muito estranho. O eletricista disse à família que a linha telefônica da casa tinha sido cortada naquela noite, mas os fios do telefone ficavam a cerca de 4 metros de altura em um poste. Então o que parecia que alguém tinha pegado uma escada, subido num poste de 4 metros de altura e cortado a fiação para eles não terem acesso ao telefone naquela noite. Jenny também não conseguiu aceitar a teoria de Morris de que todos os corpos das crianças tinham se desfeito completamente no incêndio. Isso porque muitos dos eletrodomésticos que tinham na casa foram encontrados e ainda eram identificáveis nas cinzas, assim como fragmentos do telhado que era de aço. Então era muito improvável que a temperatura tivesse se elevado tanto a ponto de destruir completamente os ossos humanos. Jenny comparou os resultados do incêndio na sua casa com os de um outro incêndio que tinha ocorrido na mesma época, que tinha matado uma família de 7 pessoas.
Nesse caso, tinham sido encontrados os ossos de todas as vítimas. A família então chegou a queimar pequenas pilhas de ossos de animais para ver se desapareciam por completo. Eles fizeram essa experiência, mas verificaram que isso não ocorria. Também entraram em contato com um funcionário de um crematório local e esse homem disse que ossos humanos resistem mesmo depois de corpos serem queimados a 1090 graus Celsius. A família também estranhou o fato dos caminhões não terem funcionado naquela noite e alguns relatos também sugerem que a chamada telefônica feita para a casa do Solder naquela noite também poderia estar relacionada de alguma forma com o incêndio e o desaparecimento das crianças. Porém, os investigadores encontraram a mulher que fez a chamada naquela noite e ela confirmou que realmente tinha errado o número. Novas provas que surgiram no início do ano de 1946 levaram a família a acreditar cada vez mais na hipótese de que os filhos ainda estavam vivos. Em primeiro lugar, surgiram provas que apoiavam a sua teoria de que o incêndio não tinha começado no sistema elétrico, mas sim que tinha sido iniciado por alguém. O motorista que passou próximo da casa na noite da véspera de Natal disse que tinha visto pessoas atirando bolas de fogo na casa. Alguns meses depois, quando a neve começou a derreter, Sylvia encontrou um objeto esférico pequeno, duro, verde escuro e de borracha. George então se recordou do fato da sua esposa ter ouvido um estrondo no telhado antes do incêndio e disse que o objeto parecia uma espécie de granada conhecida como bomba de ananás. A família também afirmou que, ao contrário da conclusão do chefe dos bombeiros, o incêndio tinha começado no telhado e não na fiação da casa. Outras testemunhas afirmaram ao longo do tempo ter visto as crianças. Uma mulher que tinha assistido ao incêndio na estrada disse que tinha visto as crianças se esconderem dentro de um carro que passou na estrada enquanto a casa estava pegando fogo. Outra mulher que estava numa estação de serviço entre as cidades de Fayetteville e Charleston afirmou que tinha servido o almoço às crianças na manhã seguinte ao incêndio e reparou que havia um carro com a placa da Flórida no estacionamento. A família então contratou um detetive particular para investigar o caso. Eles então ficaram sabendo que o empregado que tinha ameaçado a família com o incêndio no ano anterior tinha sido um dos jurados que tinha decidido que o incêndio tinha sido um acidente. Também teve rumores na cidade de que, apesar do Morris ter dito à família que não tinha sido encontrado restos mortais nas cinzas, o homem tinha sim encontrado um coração e então tinha guardado o coração em uma caixa de metal e enterrou em segredo. George então foi questionar Morris sobre essa informação e Morris então concordou em mostrar para ele onde tinha enterrado essa caixa que tinha o órgão dentro. George então pegou o material e levou para ser examinado, mas a conclusão foi de que se tratava de um fígado de porco muito fresco que nunca tinha sido queimado. Na verdade, Morris tinha colocado aquele órgão dentro da casa na esperança da família encontrar e chegar à conclusão de que realmente os filhos tinham morrido. Às vezes o próprio George dizia ver os filhos, isso porque depois de ver uma fotografia de um grupo de jovens bailarinas em Nova York numa revista, George achou que uma delas era parecida com uma das suas filhas desaparecidas. Por isso foi até a escola da jovem, onde insistiu que queria ver a menina, mas não o deixaram entrar. Ele também tentou convencer o FBI a investigar o caso, porque ele acreditava ser um caso de sequestro. Mas o FBI falou que a polícia local que deveria investigar o caso e que se as autoridades locais pedissem a ajuda do FBI, aí sim eles poderiam entrar em ação. Mas a polícia local e os bombeiros da cidade se recusaram a pedir ajuda. Em agosto de 1949, George conseguiu convencer Oscar Hunter, um patologista de Washington, a orientar novas buscas no local onde ficava a casa. Depois de serem feitas buscas extremamente extensivas, foram encontrados alguns objetos, como um dicionário que pertencia às crianças e algumas moedas. Foram também desenterrados alguns fragmentos de ossos que foram classificados como vértebras humanas. Os ossos encontrados então foram encaminhados para análise e foi confirmado que se tratavam de vértebras lombares, todas da mesma pessoa, mas que os ossos não pertenciam a crianças, e sim a uma pessoa de aproximadamente 20 anos de idade. Os profissionais também disseram que os ossos não mostravam sinais de terem sido expostos a chamas. Além disso, ele falou que concordava que era muito estranho que esses ossos tinham sido os únicos a serem encontrados na cena do incêndio, já que um incêndio com uma duração
duração tão curta deveria ter preservado os esqueletos de todas as crianças. Então, se elas estivessem realmente no quarto naquela noite, teria sido preservados os esqueletos das crianças e teria sido encontrados os ossos delas. Mais tarde foi confirmado que os fragmentos de ossos vinham de um cemitério em Mount Hope, mas não conseguiram explicar o motivo pelo qual tinham sido retirados de lá e colocados no local do incêndio. A investigação e as suas descobertas chamaram a atenção por todo o país e o Tribunal da Virgínia Ocidental convocou 2 audiências para o caso no ano de 1950. No entanto, o governador e o superintendente da Polícia Estatal disseram à família que o caso era impossível de ser solucionado e encerraram o caso. O FBI falou que realmente poderia se tratar de um sequestro, mas desistiu do caso por falta de pistas. Mesmo depois do caso ser oficialmente arquivado, a família nunca perdeu a esperança de encontrar as crianças. Eles imprimiram folhetos com fotografias das crianças onde ofereciam uma recompensa de $5.000 a quem tivesse informações que ajudassem a resolver nem que fosse o desaparecimento de um dos seus filhos. Então, uma testemunha apareceu dizendo ter visto as crianças depois do incêndio. Uma mulher chamada Aida era gerente de um hotel em Charleston e afirmou que tinha visto as crianças cerca de uma semana depois do incêndio. Ela disse que as crianças tinham entrado no hotel por volta da meia-noite, acompanhadas de 2 homens e 2 mulheres. Ela disse que se recordava também que todos eles tinham saído do hotel cedo na manhã seguinte. Porém, os investigadores disseram não acreditar na história, isso porque já fazia muitos anos que tinha ocorrido o incêndio e a mulher poderia estar se confundindo. Mas George não desistia, ele continuava suas buscas viajando para cidades onde pistas iam aparecendo, mas geralmente não levava a lugar nenhum. Até que em 1967, 22 anos após o incêndio, George foi até a cidade de Houston investigar outra informação que tinha chegado até ele. Uma mulher na ocasião enviou uma carta da família falando que Lois Solder, uma das crianças que tinham desaparecido, tinha revelado a ela sua verdadeira identidade em uma noite quando estava alcoolizado. A mulher acreditava que tanto ele como Maurice estavam morando no Texas. A polícia local então ajudou o George a identificar os 2 homens que ela tinha indicado, mas ambos negaram ser os filhos desaparecidos dos Solders. Naquele mesmo ano, a família recebeu o que eles acreditavam ser a prova mais concreta de que Louie ainda estava vivo. Um dia, Jenny recebeu uma carta que tinha sido enviada de Kentucky, mas que não tinha remetente. Lá dentro tinha uma fotografia de um jovem com cerca de 30 anos de idade com feições muito parecidas com as de Louie, que naquela altura teria cerca de 30 anos se tivesse sobrevivido ao incêndio. Na parte de trás estava escrito, abre aspas, Louie Solder. Adoro o irmão Frank, fecha aspas. Mas esse detetive desapareceu e nunca enviou qualquer notícia à família. Apesar de tudo isso, a fotografia que eles receberam deu a eles uma nova esperança de encontrar os seus filhos desaparecidos. George passou a sua vida inteira procurando por seus filhos a partir do dia do incêndio e morreu em 1969. Jenny e seus filhos continuaram à procura de respostas sobre o que de fato tinha acontecido naquela noite, exceto John, que nunca falou da noite do incêndio e dizia que a família devia aceitar o que aconteceu e continuar com as suas vidas. E foi só depois da morte de Jenny, em 1989, que os cartazes à procura dos filhos foram retirados. Lendas foram criadas na cidade anos mais tarde, falando que a máfia siciliana é quem tinha raptado as crianças para extorquir dinheiro de George, mas nada foi comprovado. Em 2015, Sylvia Solder, a filha mais nova da família e a única que foi sobrevivente do incêndio que ainda estava viva, deu uma entrevista dizendo que foi uma das últimas crianças a sair da casa e que a memória mais antiga que ela tinha era da noite do incêndio. Apesar dos anos de dedicação e busca pelas crianças, nunca foi encontrada qualquer pista do que de fato tinha acontecido. Agora eu quero saber qual teoria você acredita mais. Vocês acham que as crianças realmente morreram queimadas naquele dia e que a temperatura foi tão elevada que desfez os ossos delas, ou que elas foram sequestradas antes do incêndio iniciar? Deixa aqui nos comentários em qual teoria você acredita mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever no meu canal e até o próximo caso.